Boa noite. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 2. A gente vai fazer essa leitura. Deus vai falar conosco. Queria que você abrisse 1 Coríntios, capítulo 2. Eu vou ler na versão ARC, mas fique à vontade para fazer a sua leitura na versão que você tiver. 1 Coríntios, capítulo 2, né? Queria que você me ajudasse em oração, fechando os seus olhos, pedindo a Deus que nos abençoe nesse momento. Amado Pai, amado Deus, nós te damos graça pela tua palavra, te damos graça pelo teu Espírito, pelo teu Filho, e pedimos que a nossa mente seja renovada enquanto ouvimos a tua palavra. Pedimos também, Deus, que o nosso coração esteja preparado, ó Deus, para receber essa semente, que é a tua palavra, e que possa trazer transformação para as nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Então vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1, e vamos fazer essa leitura. Eu creio fielmente que Deus fala conosco e fala através da sua palavra, por isso Deus vai falar com você essa noite. Então, versículo 1, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Paulo, ele tem um carinho muito especial pela igreja de Corinto, porque lá em Atos capítulo 18, ele prega para essa cidade, para este povo. E ele escreve essa carta exatamente para este povo, né? Que ele tinha e carregava no coração. E Corinto, também como as outras cidades daquela época, quando você iria proclamar ou dizer ou discursar alguma coisa, o que se fazia? Você chegava nas praças públicas e anunciava, eu vou fazer um discurso essa noite, eu vou falar em tal lugar, convidava a cidade toda para ir, e aí aquele orador ia para aquela praça, para aquele lugar, e naquele momento ele começava a fazer o seu discurso, né? E aí, quanto mais fosse atrativo esse discurso, mais as pessoas eram cativas pela sua oratória, e também ele permanecia na cidade. Então, Paulo tem esse contexto, que chegando numa cidade helenística, que ele teria que falar e falar com palavras bonitas a respeito do que era a mensagem que ele estava carregando. Mas, irmãos, logo aqui neste começo, Paulo faz questão de dizer uma coisa, que ele não quis saber de nada, a não ser de Jesus Cristo, né? Era só essa a mensagem que ele queria dizer. E ele falou, não vou usar de sabedoria humana para declarar as coisas de Deus. Antes eu vou fazer o quê? Eu vou pelo Espírito e pelo poder. Por uma razão simples. Para que ninguém viesse a crer pela capacidade do pregador, mas sim pelo Espírito de Deus. E sendo assim, essa é uma conversão verdadeira, né? E Paulo, ele não faz aquilo que é esperado para ser feito, e pelo contrário, ele traz um anúncio e ainda diz assim: eu estarei pregando, como diz o texto, em fraqueza, temor e tremor. Era tudo que um orador daquela época seria desqualificado. Imagina como Nírios descreveu Paulo, né? Chegando naquela praça, baixinho, careca, meio gordinho, com a vozinha talvez meio fina, e aí anunciando coisas e tremendo durante a pregação e anunciando as coisas de Deus para um povo que não conhece a Deus. E olha a mensagem que ele vai dizer a este povo. Eu separei aqui porque está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, e ele adiantado já diz assim, irmãos,
Venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos lá preguei, a menos que tenhais crido em vão. Aí ele diz qual foi a mensagem que ele pregou para os coríntios. Aí diz assim: Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de tudo, foi visto também por mim, como aquele nascido fora de tempo. Então, o Paulo não só olhando para ele desqualificaria a mensagem, olhando para o humano Paulo, mas também o conteúdo da mensagem era extremamente agressivo à cultura. Se lá eles estavam procurando deuses poderosos, Paulo ia anunciar um Deus que morreu uma morte de cruz. Entenderam? Se lá os Coríntios estavam esperando um Deus que pudesse fazer tudo para ele, que seria um Deus que governaria, que destruiria os inimigos, e eles começam a perceber que o Deus que Paulo anuncia é um Deus que se revela na fraqueza. E aquilo é extremamente contracultural e desperta a atenção daquele povo. E aí, irmãos, acontecem as três coisinhas que eu queria falar com você, que está aí continuando o versículo 6, dizendo assim: Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a sua glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esse é um dos versículos mais poderosos da Bíblia, que está em Isaías 64, versículo 4 também. E se você olhar para este versículo, Paulo diz pelo menos três coisas. Mas antes disso, ele fala: há duas sabedorias que governam a vida do ser humano. E você que está sentado aqui, ou está andando com uma, ou está andando com a outra. Existe a sabedoria mundana, a sabedoria do mundo, e existe a sabedoria de Deus. Me permita falar sobre a sabedoria humana ou mundana. Essa sabedoria é aquela que nós usamos dia a dia quando não conhecemos a Deus, ou quando conhecendo a Deus, esquecemos o nosso chamado. Sabe como funciona essa sabedoria? Ela pensa tudo na sua vida a partir da perspectiva do ganho ou do lucro. Eu mudarei de emprego. Por que eu mudaria de emprego? Eu mudaria porque eu aumentarei o meu ganho. Eu faria uma faculdade? Eu faria a faculdade porque eu terei um ganho. Eu faria um mestrado? Faria um mestrado porque vai me ter um ganho. Essa é a sabedoria mundana. Eu pegarei o meu dinheiro e investirei. Por quê? Porque aquilo me trará um ganho. Entenderam? Eu irei ficar nesta cidade, irei para, sei lá, para fora do país. E qual é o pensamento? Qual o lucro que isso vai me trazer? Não é? Então é assim que governa a sabedoria humana no nosso coração. Quando ele governa, ele procura sempre o que é melhor para você na perspectiva do mundo. E o que é que você quer quando está no mundo? Prazer, né? O que mais você quer? Realizar os seus desejos e as suas vontades. E a sabedoria mundana, ela vai te ajudar. Só que tem um problema. Quem anda na sabedoria mundana nunca vai ver, nem ouvir e nem vai penetrar no seu coração aquilo que Deus promete. Isto é o meu primeiro ponto dessa noite, dizer assim: viva, irmãos, pela sabedoria de Deus. Sabe como funciona a sabedoria de Deus? Você vê, você ouve e entra no seu coração aquilo que Deus prometeu para você. Amém? Você vê, ouve e penetra no seu coração aquilo que Deus tem para você. Aí Paulo diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram,
E nenhum humano o que Deus tem preparado para aqueles que eu amo. Mas é o versículo 10, ele traz a resposta. Mas Deus não revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então, irmãos, na verdade, todos nós, se não estamos vivendo, já vivemos, conforme a sabedoria do mundo. E a sabedoria do mundo vai fazer algo no seu coração, que é afastar Deus. A sabedoria do mundo vai fazer você tomar decisões que vai te afastar do centro da vontade de Deus. A sabedoria do mundo vai fazer você se afastar do seu propósito enquanto está aqui na terra. Mas a sabedoria de Deus, ela é dada pelo Espírito Santo. Ela é revelada pelo Espírito Santo. Não é uma coisa que você adquire lendo livros. E eu já falei isso, que antes de me converter já tinha lido 3 vezes a Bíblia e não havia entendimento naquela leitura. E hoje, como a maioria experimenta isso, quando eu leio as Sagradas Escrituras, por causa do Espírito Santo, as letras saltam. E aquela experiência que você tem quando não tem o Espírito, que é ler a Bíblia e achar que aquele livro é chato, quando você tem o Espírito, Deus fala diretamente com você através das Escrituras. E aquilo salta os olhos. Eu me lembro que não foram poucas as vezes que, mesmo eu tendo outros compromissos, eu não queria parar de fazer a minha leitura, porque eu queria aprender, eu queria conhecer, eu queria saber, eu queria entender esse Deus que fez tantas coisas por mim. E aqui eu quero dizer para você o segundo ponto. E assim a gente avança o versículo 11, que diz assim: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém a conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Quando você anda pensando com o pensamento do mundo, as coisas de Deus te parecem loucura. Para que irei dedicar a minha vida a Deus, se existe, por exemplo, homens e mulheres que no leito da morte decidem entregar a vida depois de desfrutar das coisas da terra? E eu que estou aqui desde jovem penando, né? E de repente Deus leva aquele homem que fez tudo de errado na terra, né? Esse é o tipo de sabedoria mundana. Porque a sabedoria de Deus ensina para a gente que é melhor passar um dia na sua casa, né, do que 1000 anos em qualquer outro lugar. Entenderam? Então, essa é a situação. Quando você pensa as coisas de Deus com a mente do mundo, você corre para os recursos do mundo. Você começa, por exemplo, a fazer o ministério ou serviço através do seu próprio esforço. Você vem para a igreja porque virou hábito, não porque você ama o Senhor. Entendeu? Você vai na sua palavra, lê, mas aquilo não traz o impacto que tinha. Né? No seu momento de oração, é como a gente diz, é como o céu está de bronze. Quando você peca, sequer o arrependimento passa mais pela sua mente. A gente diz assim, que cauterizou o coração. Ou seja, o seu coração agora está fechado, insensível para as coisas de Deus, inclusive para o pecado. Se antigamente, quando você pensava as coisas de Deus com a mente de Deus, o só olhar já era suficiente para você se arrepender e se ajoelhar. Mas quando as coisas começam a desandar, irmãos, e começamos a ouvir a sabedoria do mundo, que devemos ser felizes às nossas custas, devemos aproveitar, o corpo é seu, faça o que você quiser, a vida é tua, faça do que você quiser. Então aí percebemos o que Deus disse, que a sabedoria do mundo é loucura para Deus, mas a loucura de Deus é a nossa sabedoria. Entendeu? Porque para o homem natural, falar que existe um Deus que encarnou, se fez carne e morreu uma morte de cruz para levar sobre ele as nossas iniquidades e transgressões, isso sequer passa na razão humana o que isso significa. Acordar um dia em paz. Eu não vou perguntar quantas pessoas aqui têm problemas para dormir, né?
E a Bíblia ela tem várias instruções a respeito disso. Diz, por exemplo, que é melhor ter pouco em paz do que muito em aflição. A Bíblia fala que Deus dá o sono perfeito aos justos. Mas isso tudo, irmãos, para quem tem a mente em Cristo. E aqui eu entro no segundo ponto desta noite. Deus nos deu tudo gratuitamente. Como o tempo aqui não permite, eu quero falar só 3 coisas que Deus nos dá gratuitamente em Jesus. E você sonda teu coração e vê se de fato isso existe em sua vida. A primeira coisa, irmãos, é uma palavra que, apesar de ser estranha, é real. E o nome desta palavra é justificação. Ou o ato de ser justificado. Significa assim, irmãos, todos um dia iremos estar diante de Deus. E iremos prestar contas a Deus sobre como andamos aqui na terra. E cada um receberá de Deus a parte que lhe cabe. Se você conseguiu cumprir toda a lei e foi perfeito, porque a Bíblia diz que você errar quebrar um dos mandamentos, você pecou em todos. Mas se você for perfeito, irmão, quando chegar no dia do julgamento, você vai para o céu. Mas aqueles que entregaram a vida para Jesus, não vai ser olhado a perfeição da sua vida, mas vai ser olhado quem é o Senhor da sua vida, quem é o advogado da sua vida. Na prática, os verdadeiros cristãos entrarão todos no céu, não por causa do seu mérito, mas pelo mérito de Jesus. O que significa isso na prática? Eu vou te dizer muito, muito simples. Talvez você esteja vivendo num poço de culpa. Aquela areia movediça, ou quem sabe aquele poço de lama, onde você cada vez mais, quando olha para o seu passado, você se sente culpado. E aquilo te afunda, te prende, não desenvolve a sua vida. Mas se você lembrar que Deus te justificou em Jesus, você sabe que tem um presente maravilhoso e um futuro glorioso. Porque você pode, irmãos, sair daqui dessa noite com o coração em paz. Porque não é por causa de você, mas é por causa de Jesus. E assim eu pergunto, quantos é que não desejariam ter paz no coração? Né? Isso é uma bênção que Deus nos deu gratuitamente. Uma segunda coisa que Deus nos dá é adoção. Eu não sei se tem alguém aqui que foi adotado, mas eu digo para você, não existe bênção maior para aquele que está aguardando, né, esta adoção, né, que não tem pais, que é órfãos, o momento que era adotado, que recebe uma família. Diz que a maioria dos mendigos, homens, mulheres de rua, quase todos eles, vêm de lares desestruturados. A maioria deles não conhece o pai ou não conhece a mãe. A maioria deles não sabe de onde veio, não sabe a sua história. E assim é mais ou menos como a gente chega na Terra. Muita gente já está avançada de idade e não sabe responder a pergunta mais básica da vida. Sabe qual é? Por que ou para que você está aqui? E quando você não quer mais pensar nesta pergunta, você enche a sua vida de entretenimento e lazer. Porque o entretenimento, ele vai aplacar o vazio da sua alma, mas no teu coração você ainda continua gritando. Talvez em atos desesperados. Talvez você até pensou em tirar a sua própria vida. Ou quem sabe você está vivendo uma depressão. Porque lá no seu coração, de fato, você nem sabe por que você está aqui. Está aqui porque eu acho legal, você está aqui porque seu pai quis, você está aqui, qual é a finalidade ou propósito, ou qual é a razão da sua existência. Hoje eu passei o dia todo no Clériston, lá numa sala que chama de PCA, né, que fica quase, eu acho que hoje estava super lotado, tinha quase em torno de 20 pessoas lá em cada leito. E quem já foi no Clériston sabe como é a situação, não só do Clériston, mas da saúde do Brasil. E assim, eu estava lá acompanhando a minha avó, que ela está lá internada, e do leito ao meu lado eu estava sentado, tinha um jovem, né, que estava com o rosto todo desfigurado. Razão, tinha bebido e tinha saído de moto, sem capacete, acidente. Na minha frente, na marca assim, tinha um rapaz jovem que tinha tomado um tiro. E ele estava lá, gemendo de dor. Do meu outro lado tinha um outro rapaz, isso aqui do lado do leito de minha avó. Do outro lado existia um outro rapaz,
E este rapaz também, com o rosto desfigurado, ele tinha se acidentado de moto. Este não bebeu, mas de novo estava andando sem capacete. Segue até um fica a dica se você é motoqueiro. Não brinque com essas coisas. Porque enquanto eu estava lá, 90% dos jovens que estavam entrando lá era acidente de moto ou era tiro. Era um ou era outro. Tinha, na verdade, dessas 20 pessoas, tinha 2 senhoras, minha avó e outra, tinha 2 pessoas que era de tiro, e o restante tudo, acredite, era tudo acidente de moto. A maioria. E os pais estavam lá. E eu só queria compartilhar uma experiência, porque assim, tinha o rapaz que estava do lado era jovem, né? E eu estava compartilhando de Deus e fé com minha avó. E a gente conversando, aquele rapaz aqui do lado da gente, né? Aguardando para ver se precisaria fazer uma cirurgia, porque afundou a testa. E assim, a mãe não tinha chegado. Quem tinha chegado era a tia, porque a mãe era de outra cidade. E aí, quando a mãe chegou, irmãos, aquilo partiu meu coração. Imagina o olhar daquela mãe quando viu aquele jovem, o filho dela, naquela maca, naquele estado. Eu acho que você viu, os olhos dela mudou de vez quando ela olhou pela primeira vez. E ela não teve coragem de ficar com o filho. Eu acho que para não causar nenhum abalo. E ela se afastou e foi chorar. Agora, impactante. Aí depois ela voltou. Aí a gente está conversando. E eu vi que ela segurou o choro. O menino não percebeu. E aí eu estava conversando com minha avó. Ela entrou na conversa. E a gente estava falando de Deus. Falando de Jesus. E ela falou assim: olha, minha filha. Jesus, eu acredito nele. Deus tem um propósito em cada coisa na nossa vida. E Deus vai ajudar meu filho. Eu falei, amém, amém, amém. Eu creio nisso também. Eu fiquei naquele momento pensativo. Ela conseguiu tirar a fé na pior tragédia da sua vida. E eu pergunto, que sabedoria é essa? Porque a sabedoria humana vai dizer onde Deus está, onde Deus estava, cadê Deus? Enquanto a sabedoria do Pai diz assim, eu estou aqui, deitado na maca com você. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Não é a primeira vez que eu fui no Cléston, mas dessa vez foi diferente. Eu fui descansado em Deus. Porque para quem é médico e profissional da área, às vezes acaba, não sei, Luzane, se acontece isso, né, Ângela? Se acaba até perdendo a sensibilidade por ver aquilo todos os dias. Mas para aqueles que estão indo de vez em nunca, né? E ver aquela atrocidade, aquelas vidas passando por aquilo choca. Só que dessa vez, e abala inclusive a fé. Só que dessa vez eu fui com o meu escudo da fé. Dessa vez eu fui com a espada, que é a palavra. E falei assim, olha aqui. Uma mulher que estava do lado, Deus reina. Deus vive. Deus não é o autor do mal, mas Ele vai te ajudar a sair disso. Deus vai te ajudar. Pode ter certeza. Tinha lá o cara que tomou tiro, a mesma coisa. Gente que ali estava gemendo de dor, a mesma coisa. Entendeu? O mal, irmãos, não é a autoria de Deus. Às vezes é fruto das nossas próprias escolhas, né? Como é que sai sem capacete? Como é que bebe? Mas acontece. Eu tive um tio que faleceu assim. Fivela não fivelou direito, soltou a fivela, o capacete, ele caiu, bateu de quina e veio a falecer. O que eu quero dizer com isso não é trazer tragédias aqui para a celebração para vocês. A não ser que você seja motoqueiro, então sai aqui com muito receio e com muita prudência. Mas se você não é motoqueiro, não é isso. O que eu quero mostrar para você que nessa situação você percebe o que é valioso na sua vida. Entenderam? Então, esse segundo ponto que eu quero falar para vocês assim, a bênção da adoção, a adoção de Deus sobre a nossa vida, faz com que a gente desfrute de coisas que só Ele pode nos dar. Quer ver uma coisa? Pensa na tua casa. A tua casa está cheia de alguma coisa. Pode ser de medo, receio, dúvida, angústia, ressentimento, de passado e feridas abertas. Mas eu digo para você, se você recebe Deus como seu pai, recebe a adoção de Deus, quando você entra na sua casa, você percebe que existe uma coisa que sai, sabe o que é? O medo. Antigamente, e a minha experiência quando eu fui para um outro hospital com minha mãe no final do ano passado, a gente passou lá 15 dias, alguns irmãos foram até visitar a gente lá, havia o medo do que ia acontecer com minha mãe naquele período, mas dessa vez eu fui diferente, falei, agora é diferente, porque eu sei que Deus é meu pai, eu experimento o poder de Deus, e quando eu saí de lá, eu falei,
Falei com minha mãe que chegou, falei com minha avó, que minha mãe ficou com minha avó, falei, a gente vai orar por você. E eu creio que Deus vai restaurar. Seja com a mão do médico, seja com cura sobrenatural, seja com recuperação maravilhosa, ou quem sabe com descanso eterno. Mas o importante não é nem estes resultados, é a bênção que Deus dá no coração, que é a paz. Aí quando eu saí, o médico, que não tinha chegado o dia todo lá, quando eu saí, o médico chegou, eu não estava lá. Aí o médico olhou para ela e falou, o que aconteceu com a senhora? Seu semblante mudou. Não parece nem a mesma mulher que eu vi naqueles 2 dias anteriores. Os irmãos aqui mais racionais vão dizer que, óbvio, foi a comida boa do hospital, né? Mas eu digo para vocês, sabe o que é isso? É um lugar de fé. Entenderam? E aí, a sabedoria humana destrói tudo que é fé em seu coração. Põe dúvida em tudo que é alicerce de Deus. Pois eu digo para você, a sabedoria de Deus, sabe o que faz? Diz assim para você, filho, não temas. Né? Eu estou contigo. Filho, vai dar certo. Filho, espera e renovará suas forças. Mas a sabedoria humana quer te destruir, te levar para onde está o autor desta sabedoria mundana, para o final de sua vida. E aqui o último ponto. Né? Eu falei que são 3 bênçãos, mas eu vou deixar a terceira a gosto de vocês. Então, se quiser, depois você lê a palavra de Deus. E diz assim o versículo 13: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual, presta atenção, julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. E olha o versículo final deste capítulo que eu encerro. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir. Aí diz a próxima fase. Nós, porém, temos o que, irmãos? A mente de Cristo. Nós, porém, temos o que, irmãos? A mente de Cristo. A gente tem o Espírito de Cristo. O mesmo Espírito que o ressuscitou da morte é o mesmo que habita em nós. E digo mais, talvez você está vindo essa noite e não entregou a sua vida a Jesus. Vou te falar, quando você entregar e tomar essa decisão no seu coração, vai ser a maior, melhor e perfeita experiência da sua vida. Sabe por quê? Porque você vai receber coisas que só Deus pode dar para você. Que dinheiro não pode dar, fama não pode dar, marido não pode dar, esposa não pode dar, filho não pode dar. É aquilo que só Deus pode te dar. E sabe o que é? E sabe do que você precisa? E sabe do que nós perdemos quando saímos do jardim do Éden? O verdadeiro amor. Irmãos, se você sai essa noite aqui sabendo que Deus te amou de uma maneira tão maravilhosa, que lançou a sua ira sobre o seu próprio filho e se revelou na própria fraqueza, você pode sair daqui de cabeça erguida. No mínimo dizendo igual Paulo, eu saio aqui fraco, com temor e tremor. Mas não na minha força, mas na força de Deus. Não na sabedoria que diz o que é melhor para a minha vida, que normalmente é ao contrário. Porque quem quiser salvar a sua vida, normalmente ou sempre perde. Mas aquele que decide entregar a vida para Deus, ele vai ter para sempre. Eu fiz uma decisão em meu coração em 2006. Foi a melhor decisão que eu já tomei em minha vida. Muito melhor do que casar com ele. Eu decidi viver o resto do que eu tinha, ou o começo da minha vida, todos os dias, para a glória de Deus. Eu decidi. A minha vida só tem sentido se for para o Rei da Glória. A minha vida só tem sentido se for andando lado a lado com Jesus. A minha vida só tem sentido nas coisas loucas de Deus. A minha vida é a mesma de Paulo, é a mesma sua. Só temos uma mensagem. Qual é? Jesus Cristo veio em carne, andou entre nós, morreu a morte de cruz,
para que assim o castigo que nos traz a paz, que estava sobre ele, fosse imputado para nós, para uma coisa muito melhor e maravilhosa, que era experimentar no presente a presença de Deus e no futuro dela para todo sempre. Eu queria te falar uma coisa do céu, que é uma das coisas mais maravilhosas que Deus me revelou por esse tempo, lendo as Escrituras. Hoje, Deus habita em nós. Se você não tem habitação de Deus, sabe que não é adotado, você pode fazer isso essa noite. Mas eu quero dizer o seguinte, fazendo a minha conclusão. Hoje Deus habita em mim, mas na ressurreição eu habitarei em Deus. Aí diz que não haverá mais noite, nem pranto, né? Na verdade só vai ter glória. E a gente adivinha que a gente vai ver face a face o Cordeiro Jesus sentado no trono. Essa é a melhor visão que eu poderia trazer para vocês essa noite. Entenderam? E é isso que Deus preparou. É isso que vai entrar e você vai ver. Isso é que você vai ouvir e vai penetrar no teu coração. Que o teu Deus é um Deus de amor. Teu Deus é um Deus que te ergue conforme qualquer ruína da sua vida. É um Deus que diz: eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Aleluia. Eu queria pedir para a igreja se colocar de pé. Eu vou fazer uma oração geral, mas eu queria que você orasse individualmente. Se você não souber como orar, você pode usar a minha própria oração para isso. Mas se o Espírito de Deus falou contigo, e eu sei que Ele falou, você vai orar ao Senhor. A graça de Deus é visível nessa noite. A palavra de Deus é perfeita e não volta vazia. Nós somos servos e aqui é a igreja reunida no nome dEle. Então é um ambiente perfeito para Deus transformar a sua vida. Eu vou fazer a minha oração, irmão. Mas enquanto eu faço a minha oração, você que está aí, você pode talvez convidar a primeira vez Jesus a vir morar no seu coração. E você que talvez esteja desaceitando Jesus, talvez seja a hora de você decidir abandonar o controle da sua vida e passar a ser um filho que confia na bondade do Pai e obedece, porque Ele sabe o que é melhor. Pai, estamos aqui reunidos como igreja, Senhor. Estamos reunidos primeiro para pedir perdão pelas vezes que tomamos decisões na nossa vida a partir da sabedoria do mundo. Quando olhamos para uma circunstância e pensamos, o que é melhor para mim? Quando na verdade deveríamos perguntar, Senhor, este caminho é de Ti. Este caminho é do Senhor para a minha vida. Porque o nosso foco, Pai, às vezes se perde. Às vezes nós olhamos para as coisas materiais e elas envaidecem e enchem o nosso coração. E perdemos o verdadeiro tesouro, Pai. Por isso nós pedimos perdão pelas vezes que tomamos decisões, agimos e olhamos para as circunstâncias, pela sabedoria que vem do mundo, pela sabedoria que mostra, que diz, que abala a nossa fé, que desestrutura a nossa vida, enquanto o Senhor, com teu Espírito, nos revela que nunca nos abandonará e que o Senhor nunca nos deixará. A palavra de tal maneira, Pai, ainda diz que se o pai ou a mãe nos abandonar, o Senhor não nos abandona. Oh Deus, eu peço para aqueles que talvez estejam vivendo nesse poço de culpa, ou de medo, ou de angústia, ou de passado. Oh Deus, liberta com as tuas bênçãos, que é para hoje, Pai. Libera, Senhor, a tua graça sobre esta vida. Oh Deus, esta culpa, essa carga, este peso, tira neste momento que eu oro, Senhor. Em nome de Jesus, faz florescer esse jardim, Pai. Eu sei que talvez esteja no vale da sombra da morte. Mas eu sei que Tu queres nos levar a estes pastos verdejantes. Quer encher o nosso coração das Tuas promessas para agora, para hoje, para esta noite, para esta semana e para a eternidade. De tal maneira eu peço, Deus, faz com que os Teus filhos levantem o escudo da fé. Ó Deus, que eles saibam que são salvos, não porque merecem, mas porque Deus, Tu, o Filho, o Teu Espírito, Pai,
nos comprou. Eu quero que você fale internamente para você. Não precisa falar em voz alta, mas eu queria que você fizesse uma declaração para você mesmo. Declaração baixinha e fizesse com toda a fé. A declaração é a seguinte: você vai dizer, irmão, você vai crer, você vai declarar com a sua própria voz a seguinte coisa: eu sou amado por Deus. Quero que você repita isso no seu coração. Eu sou amado por Deus. De novo, irmãos. Eu sou amado por Deus. Aleluia. E aleluia. Eu queria que você desse um abraço na pessoa aí que está do seu lado e dissesse para ela: você é verdadeiramente amada de Deus.